Isso aí, pessoal, professor Marileno, vamos fazer aqui a lista 3, começando aqui a correção da lista 3, que fala sobre regra de 3 simples. Essa regra de 3 simples aqui, ela vai ser diretamente proporcional e inversamente proporcional, tá? Vamos ter os dois tipos de problema, ok? Então a primeira diz o seguinte: se cada passo que você dá equivale a 0,6 metros, quantos passos você dará para andar 2,4 quilômetros? Ok? Então vamos lá, vamos primeiro aqui, vamos pegar passos, que é a nossa primeira grandeza, e a outra grandeza são quilômetros. Vamos colocar a distância, né? Distância. Então, a primeira diz o seguinte: se cada passo, então aqui é um passo, ok? Um passo. Se cada passo equivale a 0,6 metros, 0,6 metros, quantos passos, aqui nos passos você vai ficar com x, dará 2,4 quilômetros. Aqui é importante a gente salientar o seguinte: aqui vai ser metros e aqui vai ser quilômetros. Então tem unidades diferentes, tá? A princípio eu tenho que transformar essas unidades na mesma, preciso colocar elas na mesma. Então vamos lá, vamos fazer a seguinte conversão. Um passo vai estar para 0,6 metros, x passos vai estar para... Se eu transformar quilômetro em passo, é bem simples. Se eu tenho metros para transformar em quilômetros, eu vou dividir por 1000. Se eu tenho quilômetros para transformar em metro, eu vou multiplicar por 1000. Nesse caso, eu vou ter que multiplicar porque é do maior para o menor, do quilômetro para metro. Tá? Então, vai ficar 2,4 vezes 1000, vai me dar 2.400 metros. Pronto, agora estão na mesma unidade. Outra coisa que é importante salientar é se isso é diretamente proporcional ou inversamente. Ora, se eu aumento o número a distância percorrida, se a distância percorrida aumenta, óbvio que o número de passos também vai aumentar. Então isso é diretamente proporcional. Multiplicação fica x vezes 0,6 e 1 vezes 2.400. X vezes 0,6 dá 0,6x igual a 1 vezes 2.400 dá 2.400. Nesse caso, o 0,6 multiplica, passa dividindo. Então, eu vou ter aqui x é igual a 2.400 dividido para 0,6. Então, x vai ficar... Se eu fizer essa divisão, não vou fazer essa divisão agora, mas se a gente fizer essa divisão na ponta do lápis, a gente já sabe que dá 4.000 passos, ok? Então, o que a gente tem aqui? O nosso gabarito, letra A. É isso, turma. Questão 2 diz o seguinte: um ciclista percorre 120 km em 4 horas, aqui, ó, 4 horas, mantendo a velocidade, 7 horas ele percorrerá. Bem, vamos fazer aqui as nossas continhas, né? No nosso caso, a gente tem aqui as grandezas, quilômetro e hora. Então vamos colocar quilômetro e hora. E vamos substituir. Na primeira linha de informação eu tenho 120 quilômetros e na segunda 4 horas. Mantendo a mesma velocidade, quantos quilômetros vai ser percorrido em 7 horas? Bem, a natureza do problema. Se eu tenho a mesma velocidade, se eu aumentar a quantidade de horas, então com certeza vai aumentar também a quantidade de quilômetro rodado. Então é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, aí para resolver a multiplicação em x, tá bom? E aí o que a gente faz? 120 está para x, assim como 4 está para 7. Multiplica-se em cruz, ou em x, né? 4 vezes x dá 4x, igual a 7 vezes 120 dá 840. O x vai ficar igual a 840 dividido para 4. Logo, meu x vai ficar aqui 210. Então, 210 quilômetros e a gente chega no nosso gabarito aí, ó, de boa, letra B. Terceira questão aqui da CESP, também bem tranquila, diz o seguinte: se 8 torneiras enchem um tanque em 6 horas, em quanto tempo 12 torneiras o encherão, ou seja, o mesmo tanque? Então vamos lá, o que eu tenho aqui para a gente trabalhar na nossa questão? Eu tenho aqui torneiras, bom, e tenho horas. Então vamos colocar aqui torneiras e horas. Aqui nas torneiras eu tenho 8 torneiras, levarão o quê? 12 horas, ok? Depois ele diz, não, 6 horas.
8 torneiras, 6 horas. Depois ele diz 12 torneiras, levarão quanto tempo? Então, não sei. Para a gente analisar a natureza do problema, vamos lá. Se eu tenho apenas um tanque, se eu aumentar a quantidade de torneiras, com certeza vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir a quantidade de horas, ok? Então, se eu aumento o número de torneiras, obrigatoriamente eu tenho menos tempo para encher esse tanque. Então, vai diminuir. Aumentando a torneira, diminui a hora. Então, isso é inversamente proporcional. Então, vamos ter aqui 8 para 12, assim como 6 vai estar para x, e a multiplicação aqui vai ser paralelo. 12 vezes x e 8 vezes 6. Então, vai ficar 12 vezes x, isso dá 12x, igual a 6 vezes 8 dá 48. O 12 multiplica, passa dividindo. X é igual a 48 dividido para 12. E a gente vai ter aqui que x vai valer 4 horas, ok? Então, o nosso gabarito aqui, ó, gabarito, letra B. É isso. Questão 4 da FGV, da nossa lista 3. Lembrando que a gente está na lista 3, falando sobre regra de 3 simples. Pode ser direta ou pode ser inversa. Vamos ver essa. Um trem que está a 80 km por hora gasta 3 horas para fazer um percurso de A até B, 2 cidades de A até B. Se ele reduzir a velocidade para 60 km por hora, quanto tempo ele irá gastar? Tá? Então vamos lá. Ora, vamos pegar aqui as nossas grandezas, quilômetro por hora e hora. Vamos substituir. A primeira linha de informação é 80 km para 3 horas. A segunda linha diz que ele reduziu a velocidade para 80 e aqui ele pergunta quanto tempo. Pela natureza do problema, é simples. Se eu diminuir a velocidade, o que vai acontecer com o meu tempo? Se eu diminuir a velocidade, muito provavelmente o meu tempo aqui terá que aumentar. Como assim, Mariano? Ora, 80 km por hora eu faço em um tempo. Se eu baixar a velocidade, eu vou levar mais tempo. Então o tempo aqui vai aumentar. Então se um lado diminuir e o outro aumenta, então a gente tem inversamente proporcional. Então o que a gente faz? Vamos lá. 80 está para 60, assim como 3 está para x. Nesse caso, eu já posso simplificar logo aqui por zero. E a multiplicação é em linha, tá? Em paralelo. Então 6 vezes x vai ser 6x. Colocar aqui na frente, ó. 6x. E 8 vezes 3 dá 24. X vai ser igual a 24 dividido para 6. X vai ficar 4 horas. Óbvio que a gente chega aqui no nosso gabarito tranquilamente, letra B. Questão 5 da nossa lista 3, da aula 3, né, falando sobre regra de 3 simples, diz o seguinte. Se 5 pedreiros constroem uma casa em 30 dias, quantos pedreiros serão necessários para construir ela em 15 dias? Marileno, vamos organizar isso? Vamos. Vamos lá. Pedreiros, aqui ó, pedreiros e dias, ok? Dias, vamos lá. No caso dos pedreiros, eu tenho 5 pedreiros para trabalhar em 30 dias. Depois eu quero quantos pedreiros eu vou ter em 15 dias. Marileno, já estou entendendo. Eu vou ter que diminuir a quantidade de dias, né? Então, se de 30 para 15 diminui, pela natureza do problema, se eu estou diminuindo a quantidade de dias, com certeza eu tenho que aumentar o número de trabalhadores. Então, é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, a gente faz 5 para x, assim como 30 para 15. Nesse caso, a gente faz a multiplicação em paralelo. Outra coisa que é importante salientar é que 30 e 15 dá para a gente dividir, né? Que dá um 2. Mas a gente vai fazer primeiro essa multiplicação em paralelo aqui, ó, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos simplificar isso aqui por 15, tá? Então vai ficar 5 para x, 30 para 15 é 2 e 15 para 15 é 1. Agora eu faço a multiplicação que fica bem simples. X vezes 1 é x e 5 vezes 2 é 10. Então vou precisar de 10 pedreiros e a gente chega também no nosso gabarito aqui, ó, letra B de bola. A questão 6 diz o seguinte: uma torneira despeja 180 litros de água em 9 minutos.
quantos litros despejará 2 horas e 1/4? Ora, vamos colocar aqui as nossas informações. Primeiro eu estou falando de litros e horas, tá? Então vamos lá, litros e aqui tempo. Eu vou colocar aqui hora, beleza? Vou colocar minutos, melhor minutos, tá? Minutos aqui. Bem, vamos lá. A primeira linha de informação fala que são 180 litros em 9 minutos. Depois ele pergunta quantos litros eu vou ter em 2 horas e 1/4. Ora, 1/4 de hora, vamos lá, 1 hora é 60 minutos, ok? 2 horas vão ser 120 minutos. Só que eu quero 1/4 de hora, então 1/4 de 1 hora vai ser 60 minutos dividido para 1/4, que vai ser 15 minutos. Então 1/4 de hora, aqui ó, 1/4 de hora é 15 minutos. Como são 2 horas e 1/4, então vão ser 120 minutos, mais 1/4 que é 15. Então a gente vai ter aqui 135 minutos. Então eu vou colocar aqui 135 minutos. Pronto, aqui está tudo na mesma unidade, ok? Pela natureza do problema, isso é diretamente proporcional, tá? Se eu vou aumentar o número de, vamos colocar aqui, se eu aumentar o número de minutos, provavelmente, com certeza, melhor dizendo, eu vou aumentar o número de litros derramados, né? Então, vamos fazer aqui. Fica 180 para x igual a 9 para 135, tá? A gente pode fazer essa multiplicação direta. 9 vezes x dá 9x e 180 vezes 135 dá 24.300. Esse 9 multiplica, passa dividindo. X vai ficar 24.300 dividido para 9. Então a gente vai chegar aqui no nosso gabarito com 2.700 litros de água, ok? Então o nosso gabarito está aqui, ó, letra E. Lá longe, letra E de elefante. É isso, turma. Aí, turma, chegamos aqui na questão 7 da lista 3, lembrando, né? A lista 3 fala de regra de 3 simples. E essa regra de 3 simples, ela pode ser direta ou pode ser inversa. Então vamos estudar cada questão. Percorri de carro 300 km em 4 horas. Quanto tempo gastarei para percorrer 450 km se eu aumentar a velocidade em 1/5? Marilene, vamos fazer essa questão da seguinte maneira. Primeiro, vamos pegar aqui e vamos calcular minha velocidade média no primeiro momento. Vou chamar de velocidade média 1, tá bom? Velocidade média 1 vai ser 300 km, ó. 300 km em 4 horas. Ora, 300 km em 4 horas, eu sei que isso aqui vai dar 75 km para cada hora, ok? Já na segunda situação, na minha segunda velocidade média, que eu vou chamar de velocidade média 2, ele diz o seguinte, que o espaço percorrido aqui ó, é 450 e que a minha velocidade vai ser aumentada em 1/5. Então vamos logo aumentar essa velocidade em 1/5. Vamos fazer essa observação aqui, tá bom? Então se a minha velocidade já está 75 km e eu aumentar 1/5 de 75, aqui ó, de 75, como é que isso vai ficar? Vai ficar 75 mais 1/5 de 75 é 75 dividido para 5. Isso vai me dar 75 mais 15, que eu fecho aqui em 90 km por hora. Então a minha nova velocidade, a minha velocidade 2 aqui, vai ser 90 km por hora. Ó. 90 km por hora. Só que como é que eu acho esse 90 km por hora? Lembra que ele está perguntando quem é o tempo, né? Então, observe, vamos resolver a questão aqui. Vamos usar a velocidade como sendo a variação de espaço sobre a variação de tempo. Ah, Marilene, mas você está usando aí física. Concordo. Bora ver. Quem é a minha nova velocidade? 90. Então, bota 90 aqui. Igual. A meu espaço é 450. Bota 450 aqui, ó. 450. Dividido pelo tempo. O tempo eu não sei quem é. Marilene, mas estamos fazendo aqui a regra de 3, cara. Isso aí é física. Olha o que a gente vai fazer. Coloca 1 aqui embaixo e virou uma igualdade de razões. Ou seja, regra de 3. Como é que eu resolvo isso? Multiplicando meios pelos extremos. Então fica 90 vezes t, vai dar 90t.
igual a 1 vezes 400, que dá 400. Eu pego o 90 que multiplica, passo dividindo, então eu tenho 90, 450 dividido para 90. Esse zero eu já corto com esse zero, e aí a gente tem que T vai ser igual a 45 dividido para 9, que vai ser 5, que é o que eu estou buscando, 5 horas. Então, o nosso gabarito está aqui, ó, gabarito letra A. Professor, mas calma aí, vamos lá. Entendi, mas se eu aumentei a velocidade, não era para me fazer em menos tempo? Era, mas observe que o espaço aumentou. O que era 300 km passou a ser 450. Mesmo com a velocidade maior, você vai gastar mais tempo porque o espaço é diferente, tá? Então, atenta a isso. Valeu. É isso aí, turma. Chegamos aqui na nossa 8ª questão, que diz o seguinte. Em uma promoção do tipo leve 5 e pague 3, ó, leva 5 e pague 3. Estamos dando um desconto de... Marilena, como é que eu vou fazer essa questão? Primeiro vamos entender o seguinte, como é o produto? Como é o lance do produto? Se liga. Você tem 5 produtos e você vai pagar 3, mais 2 que você não vai pagar. Então observe. 5 aqui é o total. 3 é o que você vai pagar. E 2 é o que você não vai pagar. Não vou pagar. Ok? Então, se você não vai pagar, isso aqui é o desconto. Ó, o que foi descontado? Aquilo que você não paga. Marilena, agora eu estou entendendo. Então, a gente vai fazer o seguinte. Produto e porcentagem. Bora, vamos colocar os valores. Produto vai ser quanto? Vou fazer de vermelho aqui, porque é o padrão. Ó, produto e aqui a porcentagem. Vamos lá. São 5 produtos e os 5 produtos é 100%. Como ele quer o desconto, e o desconto é de quanto? De 2, então vai ficar 2 para x%. Regra de 3 simples, multiplica em x, 5 vezes x dá 5x, e 2 vezes 100, 200. 5 multiplica, passa dividindo, x vai ficar 200 dividido para 5. Logo, x vai ser quanto? 40%. E o nosso gabarito aqui, ó, é a letra C de casa. É isso aí, turma. Chegamos aqui na nossa 9ª questão, penúltima questão da lista 3, que fala sobre regra de 3 simples. Diz o seguinte. Para arrumar 120 salas, aqui, ó, 2 pessoas gastarão 5 dias. Se precisamos que as salas sejam arrumadas em um único dia, será necessário contar mais N pessoas que trabalham no mesmo ritmo das 2 iniciais. O valor de N quero saber quanto é o valor de N. Cara, muito simples. Bom, muito simples. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui pessoas e dias. Bom, vamos colocar a primeira linha de informação. Eu tenho que 2 pessoas farão isso em 5 dias. Pronto. O que ele quer? Ele quer saber quantas pessoas eu vou precisar contratar. Eu já sei que eu tenho 2. Então eu vou colocar aqui como se eu não tivesse nenhuma, tá? X pessoas, para fazer isso em um único dia. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Ora, observe uma coisa. Se o número de dias diminui, o que vai acontecer com o total de pessoas? Vai aumentar. Se o número de dias diminui, o total de pessoas vai aumentar. Então é inversamente proporcional. Então a gente faz a continha simples, cara. 2 está para x, assim como 5 está para 1. Como isso é inversamente proporcional, eu multiplico em paralelo. X vezes 1 é x e 2 vezes 5, 10. Pronto, eu vou precisar de 10 pessoas. Marilene, mas não tem nas alternativas. Não, você vai precisar de 10, mas você já tem 2. Observe que o que ele pergunta é qual é o número de pessoas que você vai ter que contratar. Ó. Será necessário contratar mais N pessoas. Ah, Marilene, então eu já sei que eu vou só fazer o seguinte, que o número de pessoas que eu vou contratar mais 2 tem que ser o total de trabalhadores. Ou seja, o número de pessoas que você vai contratar somado com 2 tem que dar 10.
Nesse caso, o número de pessoas vai ser 10 menos 2, o número de pessoas será 8. Então, essas 8 pessoas é que você vai precisar contratar, tá? Você precisa de 10, mas você já tem 2, então só contrata 8. Então, a gente chega no nosso gabarito aqui, ó, letra B de bola. É isso aí, turma, chegamos aqui na questão 10. Diz o seguinte, é a nossa última questão da lista 3, tá? A lista 4, que foi a aula de sexta-feira, já estou finalizando também, talvez ao longo da semana a gente faça a postagem, ok? Diz o seguinte, andando com velocidade de 4 km por hora, Pedro vai do trabalho para casa em 12 minutos. Se aumentar essa velocidade aí em 50%, quantos minutos Pedro fará o mesmo percurso? Então vamos lá. Ora, Marilena, vamos pegar aqui as nossas grandezas. Concordo, vamos lá. Vai ser velocidade e vai ser minuto. Ok? Outra coisa, vamos pegar aqui nossa primeira linha de informação. Será 4 km por hora. Isso vai ser em 12 minutos. Ok? Depois ele diz, se aumentar a velocidade em 50%. Cara, para mim aumentar a velocidade em 50% vai ser aumentar a metade dessa velocidade. Então, a primeira coisa que eu vou ter aqui, 50% de 4 km vai ser 4 mais a metade, que é 2. Então dá 6 km por hora. Então a próxima velocidade vai ser 6 km por hora e eu quero saber quanto eu vou gastar. Pela natureza do problema, tá claro. Se eu aumento a velocidade, o que acontece com o tempo de percurso? Ele tem que diminuir. Se é o mesmo percurso. Então, se eu aumento a velocidade, óbvio que o meu tempo diminui. Então, isso aqui é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, a gente monta a nossa relação e multiplica em paralelo, tá? Então, vai ficar 12 vezes x, ou 6 vezes x, dá 6x, igual a 4 vezes 12, dá 48. Ok? E aqui eu vou ter x igual a 48, o 6 multiplica, passa dividindo. Então eu vou ter que x vai ser igual a 48 dividido para 6, dá 8 minutos, ok? Então a gente chega aqui no nosso gabarito, ó, letra C de casa. Então a gente fechou aqui a aula 10, ou desculpa, a questão 10 da aula 3, regra de 3 simples, inversamente proporcional e diretamente proporcional. A aula 4 está no forno, tá? A aula 4 já foi dada na sexta-feira passada, mas ela também será postada aqui no YouTube. Valeu, turma. Um abraço. O professor Marileno fica por aqui. Tchau, tchau.